Obras póstumas. Parte 1. As aristocracias. Aristocracia vem do grego aristos, o melhor, e kratos, poder. Aristocracia, pois, em sua acepção literal, significa poder dos melhores. Há-se de convir em que o sentido primitivo tem sido por vezes singularmente deturpado, mas vejamos que influência o espiritismo pode exercer na sua aplicação. Para esse efeito, tomemos as coisas no ponto de partida e acompanhemo-las através das idades, a fim de deduzirmos daí o que acontecerá mais tarde. Em nenhum tempo, nem no seio de nenhum povo, os homens em sociedade hão podido prescindir de chefes. Com estes deparamos nas tribos mais selvagens. Decorre isto de que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há por toda a parte homens incapazes, que precisam ser dirigidos, homens fracos que reclamam proteção, paixões que exigem repressão. Daí a necessidade imperiosa de uma autoridade. É sabido que, nas sociedades primitivas, essa autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciãos, numa palavra, aos patriarcas. Essa primeira de todas as aristocracias, tornando-se numerosas as sociedades, a autoridade patriarcal veio a ficar impotente em certas circunstâncias. As querelas entre povoações vizinhas deram lugar a combates, fez-se mister para dirigi-las não mais os velhos, porém homens fortes, vigorosos e inteligentes, daí os chefes militares. Vitoriosos, estes chefes foram investidos da autoridade, esperando os seus comandados que com a valentia deles estariam garantidos contra os ataques dos inimigos. Muitos, abusando da posição a que tinham sido elevados, se apossavam dela por si mesmos. Depois, os vencedores passaram a impor-se aos vencidos, ou os reduziram à escravidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Os fortes, com os bens que possuíam, transmitiriam muito naturalmente a seus filhos a autoridade de que desfrutavam, e os fracos, nada ousando dizer, se habituaram pouco a pouco a ter esses filhos por herdeiros dos direitos que os pais haviam conquistado e a considerá-los seus superiores. Veio assim a divisão da sociedade em duas classes, a dos superiores e a dos inferiores, a dos que mandam e a dos que obedecem. Estabeleceu-se de tal modo a aristocracia do nascimento, que tão poderosa e preponderante se tornou quanto a da força, visto que, se não tinha por si a força, como nos primeiros tempos, em que importava fizesse cada um sacrifício da sua pessoa, dispunha de uma força mercenária. Na posse de todo o poder, ela naturalmente se arrogou todos os privilégios. Para a conservação destes, era necessário lhes dessem o prestígio da legalidade. Ela então fez leis em seu próprio proveito, o que lhe era fácil, pois que ninguém mais as fazia. Como isto, entretanto, não bastasse, juntou aos privilégios o prestígio do direito divino, para torná-los respeitáveis e invioláveis, a fim de lhes assegurar o respeito das classes submetidas, que cada vez mais numerosas se faziam e mais difíceis de ser contidas, mesmo pela força um único meio havia, impedi-las de ver claro, isto é, conservá-las na ignorância. Se a classe superior houvesse podido manter a classe inferior sem se ocupar com coisa alguma, ela ia governado facilmente durante ainda longo tempo, mas, como a segunda fosse obrigada a trabalhar para viver, e trabalhar tanto mais quanto mais premida se achava, resultou que a necessidade de encontrar incessantemente novos recursos, de lutar contra uma concorrência invasora, de procurar novos mercados para os produtos,
e desenvolveu a inteligência e fez com que as próprias causas de que os da classe superior se serviam para trazê-la sujeita a esclarecessem. Não se patenteia aí o dedo da providência? A classe submetida viu com clareza as coisas, viu a fraca consistência que opunham e, sentindo-se forte pelo número, aboliu os privilégios e proclamou a igualdade perante a lei. Este princípio, no seio de alguns povos, marcou o fim do reinado da aristocracia de nascimento, que passou a ser apenas nominal e honorífica, porquanto já não confere direitos legais. Elevou-se então uma nova potência, a do dinheiro, porque com dinheiro se dispõe dos homens e das coisas. Era um sol nascente e diante do qual todos se inclinaram, como outrora se curvavam diante de um brasão. O que não se concedia ao título, concedia-se à riqueza, e a riqueza teve igualmente seus privilégios. Logo, porém, se aperceberam de que, para conseguir a riqueza, certa dose de inteligência era necessária, não sendo necessária muita para herdá-la, e de que os descendentes são quase sempre mais sábeis em a consumir do que em ganhá-la, de que os próprios meios de enriquecimento nem sempre são irreprocháveis, donde resultou ir o dinheiro perdendo pouco a pouco seu prestígio moral e tender essa potência a ser substituída por outra, por uma aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem curvar-se sem se envelhecerem, porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. Será a última. Será a mais alta expressão da humanidade civilizada? Não. A inteligência nem sempre constitui penhor de moralidade e o homem mais inteligente pode fazer péssimo uso de suas faculdades. Do outro lado, a moralidade isolada pode, muita vez, ser incapaz. A reunião dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, é agudo, pois, necessária a criar uma preponderância legítima a que a massa se submeterá cegamente, porque lhe inspirará plena confiança pelas suas luzes e pela sua justiça. Será essa última aristocracia a que se apresentará como consequência ou, antes, como sinal do advento do reinado do bem na terra. Ela se erguerá muito naturalmente pela força mesma das coisas. Quando os homens de tal categoria forem bastante numerosos para formarem uma maioria imponente, a massa lhes confiará seus interesses. Como vimos, todas as aristocracias tiveram sua razão de ser, nasceram do estado da humanidade, assim há de acontecer com o que se tornará uma necessidade. Todas preencheram ou preencherão seu tempo, conforme os países, porque nenhuma teve por base o princípio moral. Só este princípio pode constituir uma supremacia durável, porque terá animal a sentimentos de justiça e caridade. A essa aristocracia chamaremos aristocracia intelecto-moral. Mas semelhante estado de coisas será possível com o egoísmo, o orgulho, a cupidez que reinam soberanos na terra? Responderemos terminantemente: sim, não só é possível, como se implantará por ser inevitável. Já hoje a inteligência domina, é soberana, ninguém o pode contestar. É tão verdade isto, que já se vê o homem do povo chegar aos cargos de primeira ordem. Essa aristocracia não será mais justa, mais lógica, mais racional do que a da força bruta, do nascimento ou do dinheiro? Por que, então, seria impossível que se juntasse à moralidade? Porque, dizem os pessimistas, o mal domina sobre a terra. Quem ousará dizer que o bem nunca o sobrepujará? Os costumes e, por conseguinte, as instituições sociais não valem 100 vezes mais hoje do que na Idade Média? Cada século não se assinala por um progresso. Por que, então, a humanidade pararia quando ainda tem tanto que fazer? Por instinto natural, os homens procuram o seu bem-estar se não o acharem completo no reino da inteligência,
procurá-lo, algures, e onde poderão encontrá-lo, senão no reino da moralidade. Para isso, torna-se preciso que a moralidade sobrepuje numericamente. Não há contestar que muitíssimo se tem que fazer, mas, ainda uma vez, fora tolo a pretensão dizer-se que a humanidade chegou ao apogeu quando é vista avançar continuamente pela senda do progresso. Digamos, antes de tudo, que os bons, na Terra, não são absolutamente tão raros como se julga. Os maus são numerosos, é infelizmente verdade. O que, porém, faz pareçam eles ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreendem a preponderância do bem, que, não podendo praticá-lo, com ele se mascaram. Os bons, ao contrário, não fazem alarde das suas boas qualidades, não se põem em evidência, donde o parecerem tão pouco numerosos. Pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação e, em todas as camadas sociais, deparareis com criaturas de natureza boa e leal em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes da humanidade. Depois, cumpre também dizê-lo, entre os maus, muitos há que apenas o são por arrastamento e que se tornariam bons, desde que submetidos a uma influência boa. Agretamos que, em 100 indivíduos, haja 25 bons e 75 maus. Destes últimos, 50 se contam que o são por fraqueza e que seriam bons, se observassem bons exemplos e, sobretudo, se tivessem sido bem encaminhados desde a infância. Dos 25 maus, nem todos serão incorrigíveis. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam a lei aos bons. Suponhamos que uma circunstância qualquer opere a conversão de 50% deles. Os bons ficarão em maioria e a seu turno ditarão a lei. Dos 25 outros, francamente maus, muitos sofrerão a influência daqueles, restando apenas alguns incorrigíveis sem preponderância. Tomemos um exemplo para ilustrar o que acabamos de dizer. Há povos no seio dos quais o assassínio e o roubo são a normalidade, constituindo exceção bem. Nos povos mais adiantados e mais bem governados da Europa, o crime é a exceção, acuado pelas leis, ele nenhuma influência exerce sobre a sociedade. O que nesses povos ainda predomina são os vícios de caráter, o orgulho, o egoísmo, a cupidez com seus cortejos. Porque, progredindo esses povos, os vícios não se tornariam a exceção, como são hoje os crimes, ao passo que os povos inferiores galgariam o nosso nível. Negar a possibilidade dessa marcha ascendente fora negar o progresso. Certamente chegar a tal estado de coisas não pode ser obra de um dia, mas, se há uma causa capaz de apressar-lhe o advento, essa causa é, sem nenhuma dúvida, o Espiritismo, fator, por excelência, da fraternidade humana, por mostrar que as provas da vida atual são a consequência lógica e racional dos atos praticados nas existências anteriores, por fazer de cada homem o artífice voluntário da sua própria felicidade. A vulgarização universal do Espiritismo dará em resultado, necessariamente, uma elevação sensível do nível moral da atualidade. Apenas elaborados e coordenados, já os princípios gerais da nossa filosofia a um congregado e imponente comunhão de ideias, milhões de adeptos espalhados por toda a Terra. Os progressos realizados pela sua influência, as transformações individuais e locais que eles têm provocado em menos de 15 anos, permitem apreciemos as modificações imensas e radicais que operarão no futuro. Mas, se, graças ao desenvolvimento e à aceitação geral dos ensinos dos espíritos,
o nível moral da humanidade tende constantemente a elevar-se. Singularmente se iludiria quem supusesse que a moralidade preponderará sobre a inteligência. O Espiritismo, com efeito, não quer que o aceitem cegamente, reclama a discussão e a luz. Em vez da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, diz ele, não há fé inabalável, senão a que possa encarar face a face a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de base e esta base consiste na inteligência perfeita daquilo em que se haja de crer. Para crer, não basta ver, é agudo. Sobretudo, preciso compreender. O Evangelho segundo o Espiritismo. Com bom direito, pois, podemos considerar o Espiritismo como um dos mais fortes precursores da aristocracia do futuro, isto é, da aristocracia intelecto-moral.